eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Aquele vídeo onde eu deixo vocês bem surtadinhos com algum assunto bem aleatório. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de curtir se você gosta aqui do Surto Coletivo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Pra quem não sabe, uns 2 anos atrás, eu fiz um tratamento pra realinhar meus dentes, né? Com a SoulSmile, que é os alinhadores invisíveis que substituem o aparelho convencional, aquele fixo de metal, sabe? Eu tinha usado fixo de metal quando eu era adolescente, assim, há muitos anos atrás. E, eventualmente, eu tinha uma contenção, essa contenção caiu, etc. Os meus dentes começaram a entortar de novo. E eu não queria de jeito nenhum ter que usar um aparelho fixo de novo, com um monte de metal na minha boca, super desconfortável. E foi aí que eu procurei a SoulSmile para conseguir realinhar os meus dentes, que estavam entortando de novo, né? De uma forma muito mais prática, mais confortável, mais esteticamente agradável também. O meu tratamento foi super rapidinho com eles, durou no total 8 meses. Assim, a experiência entre usar um aparelho convencional, tradicional, fixo, e o aparelho invisível da SoulSmile é absurdamente diferente mesmo. Tanto na sua experiência de ir no dentista, você não faz aqueles moldes que são horríveis, sabe? Você tem que ficar com um negócio na boca, um tempão pra fazer o molde. Eles fazem um escaneamento 3D do seu dente, que é muito legal, você já vê tudo na TV. Eles já conseguem fazer uma previsão, mais ou menos, de como seu dente vai ficar usando esse escaneamento 3D. É muito legal mesmo. E agora eu uso ainda o meu alinhador, né? Mas só pra dormir, é a fase de contenção, é só realmente ali naquelas horinhas que você tá dormindo, pra manter o sorrisinho no lugar. Mas mesmo quando eu tava fazendo meu tratamento, assim, era tão confortável, era tão tranquilo. Além disso, você recebe o seu tratamento pra SoulSmile equivalente a 3 meses, então você só vai de vez em quando no dentista pra ver se tá tudo certo, se você não der alguma coisa, pra dar uma acompanhada, né? Mas você consegue ir trocando os alinhadores em casa. A SoulSmile tem mais de 2.000 localizações espalhadas pelo Brasil. Então, onde você estiver, vai ter uma localização da SoulSmile para você ir lá e conseguir fazer o seu tratamento e todo o seu alinhamento nos dentes. Eles têm o melhor custo-benefício do mercado. Tratam desde casos leves até os casos mais severos. Você ainda pode usar os alinhadores para fazer um clareamento nos seus dentes. Então, enquanto você já tá alinhando, você também já tá clareando. A SoulSmile é a maior empresa de alinhadores nacionais. E essa é a sua chance de finalmente se sentir mais confortável com o seu sorriso. Não existe nada no mundo que seja melhor e mais bonito do que a gente se sentir confortável com o nosso sorriso, pra gente poder sorrir o tempo inteiro. Não tem nada que deixe uma pessoa mais bonita e mais simpática, mais alegre do que isso. É só você clicar no link aqui na descrição, usa o meu cupom de desconto, tá? E tira, finalmente, esse sonho do papel. Agora vamos pro vídeo. E aí aqui vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que você foi pra uma balada. Você foi pra uma balada, tá lá tut. Daqui a pouco você começa a sentir meio grog, pensa, meu Deus, eu acho que colocaram alguma coisa na minha bebida. E aí, a partir daí, blackout, você não se lembra de nada. Você acorda e você está numa banheira cheia de gelo e você vê que tem um corte na sua barriga. Te tiraram um brinco. Todo mundo já ouviu falar dessa grande lenda urbana, né? Talvez com alguma diferença do que você estava fazendo, mas que de repente você acordou numa banheira de gelo sem um rim. E por mais que essa ideia de acordar numa banheira de gelo seja uma ideia, assim, bem realmente de lenda urbana, a verdade é que o tráfico ilegal de órgãos existe. E existem pessoas sendo traficadas de verdade para terem os seus órgãos extraídos. É estimado, e é só uma estimativa mesmo, né? Porque não tem como a gente saber os números exatos, afinal é um mercado legal, mas que o mercado ilegal de órgãos movimente de 1,7 a até 2,2 bilhões, com B, de dólares por ano. A ideia de você transplantar um órgão de uma pessoa para outra é uma ideia, assim, que já data de muito tempo atrás, assim. Mas os primeiros experimentos que a gente tem, de fato, registro sobre aconteceram ali mais ou menos no século 18 e 19. Mas eram, como eu disse, só experimentos. A gente não tinha de fato nenhum sucesso com nada disso. Era uma coisa meio assim, experimento de cientista maluco, uma coisa meio Frankenstein, sabe? Fazia-se muitos experimentos, inclusive com animais, de ficar tentando transplantar. No século 20 teve até um cientista que fazia muitos experimentos com cachorro. Ele tentou até criar um cachorro de 2 cabeças nesses experimentos muito bizarros. Mas nada disso funcionou.
funcionava. O primeiro transplante de órgãos humanos que a gente tem registro, de verdade, aconteceu em 1933. Ele aconteceu na União Soviética por um médico chamado Yuri Voronoi. O Yuri pegou um rim de um cadáver e tentou transplantar numa pessoa que tinha insuficiência renal. O transplante falhou porque o órgão não era compatível. Inclusive, nessa época aí, as pessoas não sabiam, não entendiam sobre compatibilidade imunológica e tipo sanguíneo, que são coisas muito importantes a se levar em consideração quando você está transplantando um órgão. Assim que o transplante foi feito, imediatamente o corpo recusou aquele órgão. E isso era verdade em praticamente todos os outros experimentos que já tinham sido feitos de coisas parecidas, que não tinham sido exatamente órgão, transplante de órgãos necessariamente, né? Mas às vezes de pele, etc, pequenas coisas assim. Nada nunca dava certo porque ninguém sabia desses pequenos detalhes que tinham que ser levados em consideração. O grande avanço que a gente teve em transplante de órgãos já aconteceu em 1954, quando um médico chamado Joseph Murray fez um transplante de órgãos entre dois gêmeos. Um dos gêmeos, o Richard Herrick, tinha insuficiência renal. E o outro gêmeo, o Ronald Herrick, não tinha. E ofereceu um dos rins para o irmão gêmeo. E aí foi o primeiro transplante com sucesso porque a genética era perfeitamente igual. Então não teve uma rejeição daquele órgão no sistema do outro gêmeo. Esse transplante revolucionou a medicina porque ele demonstrou que era sim possível fazer um transplante de órgãos. E que ter uma compatibilidade genética era muito importante. Afinal, se você conseguisse pegar de duas pessoas que tivessem uma compatibilidade genética, talvez também fosse possível. Inclusive, o Joseph Murray, ele ganhou um prêmio Nobel por causa dessa cirurgia. Mas enfim, você ainda tinha um obstáculo muito grande, que era a rejeição imunológica dos transplantes. Porque assim que você pegava e colocava um órgão diferente no corpo de uma pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa imediatamente chegava lá e falava: que porra é essa? E começava a atacar aquele órgão como se aquilo ali fosse uma infecção, porque era diferente de todo o resto do corpo. A solução para esse problema só aconteceu em 1960, quando foram criadas as drogas imunossupressoras. Esse tipo de droga faz com que o seu sistema imunológico diminui a atividade, fazendo que então não tem ali sistema imunológico suficiente naquele momento para atacar aquele órgão. E aí você evita a rejeição. E aí foi, a partir da descoberta desses medicamentos, que foi possível transplantar órgãos entre pessoas que não são gêmeos idênticos. Bastava você ter ali um órgão que fosse compatível com você, mas não precisava ser exatamente a mesma genética que você tinha. Só que assim, desde então, né, da gente ter realmente sucesso no transplante de órgãos, a gente lida com um grande problema na nossa sociedade, que é que existe um grande déficit de órgãos disponíveis para as pessoas que precisam de órgãos. Hoje em dia, mundialmente, são feitos mais ou menos aí 170 mil transplantes por ano. Só que esse número não corresponde a nem 10% do número de pessoas que estão na fila, que precisam de um órgão. 25 pessoas morrem todos os dias na fila de transplante de órgãos. Então assim, né, você imagina que essa diferença aí na demanda de oferta e procura por órgãos cria um desespero nas pessoas, que tem ali uma pessoa esperando por algo para salvar a vida dela enquanto ela morre lentamente e pode ser que essa coisa nunca chegue. E você fica ali esperando acontecer. Imagina só a ansiedade, não só dessa pessoa esperando órgão, mas de todas as pessoas que amam ela ali em volta. Então é esse déficit na demanda e esse desespero que as pessoas passam que criou o mercado ilegal de órgãos. O tráfico de órgãos e o turismo para transplante se tornaram problemas globais. E aqui, quando a gente fala de turismo para transplante, a gente não tá falando de pessoas que precisam viajar porque o órgão tá lá e aí tem todo um sistema legalmente acontecendo ali para que a pessoa possa estar no mesmo lugar que o órgão que ela vai ser transplantado. São pessoas que vão para um determinado lugar, viajam para algum país, porque lá eles conseguem comprar algum órgão. Quando a gente fala de turismo de transplante, é disso que a gente está falando. A estimativa é que mais ou menos 10% de todos os transplantes feitos anualmente sejam de tráfico de órgãos ou de turismo para transplante. É um problema que é tão grande que em 2008 foi criado um documento internacional com o intuito de combater o tráfico de órgãos, chamado Declaração de Istambul sobre Tráfico de Órgãos e Turismo de Transplante. Esse documento, inclusive, foi adotado pela OMS como referência em crimes
relacionados ao tráfico de órgãos. A Declaração de Istambul define 2 crimes relacionados a isso, que é o tráfico de órgãos e o tráfico de pessoas para remoção de órgãos. E essa declaração estabelece regras para que esses transplantes sejam feitos de forma legal. Para isso, a doação de órgãos tem que ser feita de forma altruísta e voluntária, ou seja, ninguém está te obrigando, você está fazendo isso do seu bom coração, sem receber nada. Não pode haver pagamento em troca, nem a pessoa que está doando e nem a nenhum intermediário. Nenhum profissional de saúde deve participar do tráfico de órgãos. E, a mais importante, todos os pacientes devem ter acesso igualitário a transplantes de órgão, sem discriminação de raça, nacionalidade, religião ou condição financeira. A ideia de você transformar o transplante de órgãos em alguma coisa que pode ser comercializada, que você pode comprar, é extremamente prejudicial, porque justamente por essa grande escassez de órgãos disponíveis para as pessoas, isso faria com que uma pessoa pobre jamais conseguisse comprar um órgão. Porque todos os órgãos iam ser comprados por pessoas que têm poder aquisitivo. Nunca mais, nenhum pobre ia conseguir nenhum transplante. E também, é claro, além da óbvia exploração da saúde de pessoas em situação vulnerável. Mas é claro que ser proibido não impede esse mercado de existir. Os rins, por exemplo, são os mais populares. Mais da metade das pessoas que fazem a operação de transplante de órgãos ou que precisam de um órgão, precisam de um rim. Você pode comprar um rim no mercado legal por em torno de $100 mil até $300 mil. Mas existem relatos de pessoas que entraram quase que em um leilão com outras pessoas e arremataram aí um rim por $600 mil. Um fígado parcial, só parte do fígado, pode ficar entre $100 mil e $500 mil. Um coração entre 130 mil a $400 mil. Um pulmão entre 150 e $300 mil. Pâncreas fica aí em torno de $110 mil. E uma córnea, mais baratinho, mais fácil de conseguir, entre $4 mil e $15 mil. Então, as vítimas do tráfico ilegal de órgãos geralmente são pessoas bem específicas. Não é como se você fosse, de repente, do nada, ir para um date e tomar um Boa Noite Cinderela e acordar sem um rim. Geralmente, as pessoas que são alvos desses traficantes são refugiados, imigrantes ilegais ou pessoas que precisam de asilo político ou asilo de guerra. De acordo com o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes, a típica vítima do transplante de órgãos, além de ser uma pessoa com um refugiado ou imigrante legal, também é um homem em torno dos seus 30 anos. O tráfico de órgãos, ele obviamente também acontece assim no mundo inteiro, em qualquer lugar, mas alguns lugares são mais propícios a isso, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, o Norte da África, Oriente Médio e alguns lugares da Índia. Por exemplo, para você entender como essas pessoas agem, em 2017, quando teve a guerra da Síria, muita gente acabou fugindo, fugindo principalmente para o Líbano, para conseguir escapar da guerra. E isso alimentou muito o comércio ilegal de órgãos. Segundo as autoridades sírias, em torno de 18 mil a 20 mil pessoas foram obrigadas a vender um rim entre 2011 e 2017. Acredita-se que, inclusive, a ISIS teria se beneficiado disso, porque em 2015 eles emitiram uma fátua, que é como se fosse uma lei religiosa, que autorizava a remoção de órgãos de inimigos capturados. É claro que essas pessoas estavam numa situação extremamente vulnerável e foram obrigadas, mas muitas vezes, mesmo sem ter necessariamente assim, um conflito armado, uma guerra, ainda assim, esses grupos, eles miram em pessoas em situações vulneráveis, muitas vezes econômicas. Muita gente pobre acaba se voltando para o mercado ilegal de órgãos como um jeito de fazer um dinheiro para a família. Existe um lugar no Nepal que tem o apelido de Vale dos Rins. É uma região, assim, bem rural, onde a maioria das famílias tem pelo menos um familiar que vendeu algum órgão em troca de dinheiro. Nas Filipinas também é possível encontrar alguns lugares onde é comum que pessoas vendam órgãos em torno de uma remuneração. Lá nas Filipinas, por exemplo, quando você resolve, por exemplo, doar o seu rim para alguém, você tem que comprovar que você tem algum parentesco com aquela pessoa ou algum tipo de relacionamento com aquela pessoa. E aí, o que essas pessoas fazem é mentir
nessa entrevista de que elas conhecem aquela pessoa, de que elas têm algum tipo de contato com aquela pessoa que eles estão vendendo, às vezes fingindo alguma coisa, pra então serem autorizadas de doar esse órgão, quando na verdade essa pessoa está sendo paga por fora. Existem muitos casos também onde pessoas acabam vendendo um órgão como pagamento para uma travessia para outro país. Por exemplo, você está num país muito pobre, por exemplo, do norte da África, digamos assim, você quer conseguir cruzar para a Europa. Você não tem o dinheiro para isso, para você e a sua família conseguirem fazer esse cruzamento. Você, então, vende um dos seus órgãos para conseguir pagar por essa travessia. E aí, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas que foram vítimas de tráfico de órgãos, elas podem ser consideradas como criminosas se elas fizerem uma denúncia, porque elas receberam pagamento. Então, em alguns lugares elas também podem ser imputadas com o crime de tráfico de órgãos, porque no final das contas é proibido receber pagamento. Além disso, muitas delas são imigrantes ilegais, como eu acabei de falar, né? Então se você pagou com um órgão para você fazer uma travessia para um outro país, você tá nesse país ilegal. Então como é que você vai nas autoridades reclamar que você teve um órgão vendido, ou às vezes até roubado, porque uma vez que você tá com esse grupo de pessoas, eles podem muito bem simplesmente tirar o seu órgão sem o seu consentimento. Como que você vai falar isso se você também não deveria estar ali, você não pode ter esse contato com as autoridades, senão eles vão te deportar. Então é por isso que os traficantes de órgãos acabam mirando justamente nessas pessoas, porque elas estão vulneráveis ali e não conseguem fazer alguma coisa sobre esse assunto depois, né? Falar com a polícia, enfim, fazer a denúncia de fato. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de crime, a gente tá, assim, contando com uma enorme subnotificação. Porque as pessoas não levantam a mãozinha e falam, eu vendi um órgão. E quanto é que essas pessoas ganham caso elas resolvam vender um órgão para ter uma remuneração financeira? Rim e fígado são os dois mais procurados, né? Se você juntar o rim e o fígado, né, 89% da procura corresponde a esses dois. Então pode ser que eles te prometam até $20.000 por um rim ou um fígado. Mas, normalmente, esse valor vai ficar aí em torno de mais ou menos uns $7, $8.000 na promessa. Apesar de que, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu vi pessoas relatando que elas foram oferecidas até $1.600 por um rim. E, inclusive, essas pessoas venderam, tá, o rim por $1.600. Então, não só você tem ali pessoas sendo exploradas pela situação de pobreza que elas se encontram, né, de terem a sua saúde comprometida em torno de um retorno financeiro, como, vamos pensar aqui comigo, essas pessoas não têm nenhuma garantia de que elas vão, de fato, receber esse dinheiro que elas estão sendo prometidas. Imagina só, você não pode nem reclamar que você foi vítima de um crime. Como é que você vai reclamar que você não recebeu o valor total? Tem relatos de pessoas que, desesperadas, em busca de conseguir ajudar a família delas, depois de serem obrigadas a sair do país delas por conta de uma guerra, que foram oferecidas $8.000 para poder doar um rim. Receberam $1.000 de adiantamento dessa cirurgia, foram ditas que receberiam o resto depois, caso a cirurgia fosse um sucesso, e simplesmente nunca viram o resto do dinheiro. Às vezes é dada alguma desculpa, como por exemplo, você foi prometido $5.000 e aí você recebeu $4.000 porque tinha que descontar o dinheiro do hospital, tinha que descontar o dinheiro do corretor de órgãos. Você é enrolado ali, aí vai reclamar pra quem também, né? Então não só essas pessoas muitas vezes não recebem o valor total que foi prometido pra elas, como ainda por cima o valor que elas receberam é gasto integralmente pra solucionar problemas de saúde que antes elas não tinham. Muitas vezes essas pessoas têm complicações na pós-cirurgia, tem infecções, às vezes dor e fadiga crônicas. E o resultado, muitas vezes, é que essas pessoas não conseguem voltar ao trabalho depois, porque elas têm um trabalho que é um trabalho mais físico, mais manual, e aí o corpo delas simplesmente não responde mais da mesma forma e elas não conseguem mais trabalhar. Então, não só elas gastaram todo o dinheiro que elas receberam, às vezes até mais, às vezes acumulam dívidas por causa da saúde, como ainda por cima elas não conseguem mais trabalhar. E ainda digo mais, essas pessoas que estão numa situação ali super vulnerável, né, e às vezes elas não têm uma educação própria, às vezes ainda mentem pra elas, dizendo, por exemplo, você é novo, o seu rim vai crescer de novo. E essas pessoas acreditam. Os corretores, né, como são chamados os traficantes de órgãos, porque eles fazem esse trabalho ali, né, de encontrar um vendedor e um comprador, fazem essa ponte. Exatamente como um corretor de imóveis mesmo. Só que no caso, para um crime horrível que vai cortar e tirar os órgãos de alguém. Normalmente, eles ficam com a maior parte do lucro e às vezes eles até fazem uma competição entre os doadores
para ver quem topa vender o órgão por menos dinheiro. Do mesmo jeito que às vezes fazem também com os compradores, né? Quem dá mais por esse órgão aqui. Às vezes, esses corretores, eles conseguem, de fato, que a cirurgia seja feita num hospital sério, hospital normal. Às vezes pode ser que seja só a parte da cirurgia de transplante e não da retirada, ou às vezes pode ser dos dois, tanto da retirada do órgão quanto do transplante para outra pessoa, que seja feito num hospital direitinho, bonitinho. Então, existe um projeto nos Estados Unidos chamado Organs Watch, e esse projeto conseguiu rastrear vários órgãos que tinham sido traficados e tinham sido levados, inclusive, para hospitais em Nova York, na Filadélfia, na Califórnia. E esses hospitais eram descritos como amigáveis aos corretores, ou seja, esses hospitais trabalhavam ali com eles. As pessoas do hospital sabiam o que estava acontecendo, sabiam que era um tráfico ilegal e permitiam que esses órgãos chegassem. Às vezes a equipe sabe, às vezes o hospital sabe, às vezes um único médico ali que tá corrupto, que tá no meio, consegue enganar todo mundo pra fazer acreditar que aquilo é um transplante legalizado. E as pessoas simplesmente fazem esse transplante legal ali de um órgão que foi retirado de uma pessoa sem saber que aquilo ali, né, enfim. Mas na maioria dos casos, o procedimento, pelo menos o procedimento de retirada, às vezes o transplante também, vai ser feito numa clínica clandestina improvisada. E aí você não tem controle ou segurança nenhuma do que vai acontecer ali. Às vezes é realmente feito por médicos corruptos que trabalham ali naquela clínica improvisada. Tem um cirurgião, tem um nefrologista, tem enfermeiros, tem anestesistas de verdade trabalhando ali. Mas, às vezes, as pessoas que estão ali tirando o órgão são pessoas que foram ensinadas a como fazer aquele procedimento e não são médicos de verdade. E ali, como você também não tem controle do que está acontecendo, caso você resolva vender um órgão, né? Muitas vezes você entra ali para vender um órgão específico e acaba que te tiram uma outra parte de um outro órgão. Porque como é que vai reclamar, vai falar o quê, né? E não só isso, mas nessas clínicas clandestinas, né, quando o transplante também é feito ali por essas pessoas que, né, enfim, não tem muito controle ali, muitas vezes esse órgão foi retirado de uma forma tão açougueira, né, e foi colocado ali na pessoa também todo errado, tudo o processo foi feito meio errado, que aquilo ali simplesmente não funciona também, o transplante, porque o órgão foi danificado. E aqui também vale lembrar, né, que muitos desses órgãos que a gente está falando não podem ser retirados de um corpo de uma pessoa e mantê-la viva. Então, que vários desses transplantes implicam necessariamente na morte do doador. A China tem um dos maiores programas de transplante de órgãos do mundo. E uma coisa engraçada é que a China não mantém, assim, registros direito, estatísticas desses números. Eles também não têm um sistema oficial de transplante de órgão. Então, você fica meio que assim... Você procura alguém que acha alguém que tem órgão. Não é feito de uma forma muito sistemática oficialmente. Então existe só uma estimativa aí exatamente de quantos órgãos são transplantados na China por ano. E o que a gente sabe é que, por exemplo, em 2006... 20 mil órgãos foram transplantados na China. E você lembra do número que eu te falei antes, né? Da média anual. Isso significa que uma porcentagem bem alta do número de transplantes mundial é feito na China. É claro que, assim, esses números aí, como eu disse, não são números oficiais, a gente não sabe exatamente. Já foram feitas algumas análises em documentos de hospitais e estima-se que o número de transplantes na China pode ser ainda maior do que isso. Só que, assim, a China tem um número muito ridiculamente baixo de doações voluntárias de órgão. Em 1984, a China passou uma lei que permitia a remoção de órgãos de prisioneiros que foram executados, que foram condenados à pena de morte. A única coisa que precisava é que esses prisioneiros dessem o consentimento prévio para essa remoção. Ou então, caso não aparecesse nenhum familiar ali reivindicando aquele corpo. Isso é uma das coisas que é usada para explicar que o tempo de espera na fila de um transplante de órgãos na China é um dos menores do mundo. Tem vezes que é só algumas semanas. Mas desde ali dos anos 90, já existem muitas críticas ao governo chinês por conta desse sistema de transplante de órgãos. Muitas pessoas acreditam que pode ter um consentimento forçado dessas doações, além de muita corrupção envolvida. E essas críticas aí pioraram ainda em 2001, quando um médico chinês testemunhou no Congresso dos Estados Unidos dizendo que ele tinha feito cirurgias em prisioneiros que ainda estavam vivos. Desde 2006, existe um pedido da Associação Mundial de Médicos pedindo para a China parar
completamente com essa remoção de órgãos de prisioneiros executados. Porque eles falam que um prisioneiro não pode dar o consentimento dele para esse tipo de coisa. E assim, o governo da China fala que isso está diminuindo, etc. Mas os números de transplante de órgãos na China nunca diminuíram. Inclusive, desde 2021, a ONU fala que acha que a China está se utilizando de prisioneiros que não são prisioneiros, que foram condenados à pena da morte, para essa remoção de órgãos. E que a China, então, estaria mirando especificamente em grupos religiosos ou étnicos específicos. Existe uma prática espiritual na China chamada Falun Gong. A China considera como um movimento religioso. E essas pessoas seriam, então, vítimas de uma repressão muito grande, seriam levadas presas e que essas pessoas estariam tendo os seus órgãos removidos. Uma das pessoas é um prisioneiro chamado Chang, que ele conseguiu escapar de uma prisão da China, fugiu para Tailândia e depois para os Estados Unidos. E aí ele fala que em 2004 ele foi levado para um hospital e foi feita uma cirurgia nele sem o consentimento dele e sem nenhuma explicação. Uma vez que ele chegou nos Estados Unidos, ele fez uma série de exames e ele descobriu que ele não tinha um pedaço do pulmão e do fígado, que esses pedaços tinham sido cirurgicamente removidos. Então, assim, caso isso seja verdade, isso significa que o número de transplantes ilegais de órgãos cresceria bastante com a adição desses transplantes na China. Uma das coisas que as pessoas usam para dizer que isso é verdade, que isso acontece de verdade, é comparar o número de execuções de prisioneiros na China com o número de transplantes feitos no país. E muitas pessoas acreditam que esses números não batem direito, que o número de prisioneiros executados não explica o número tão grande de transplantes. Ainda mais porque você não tem esses dados muito concretos, né? Você não sabe exatamente esses dados dos transplantes, não tem um número oficial. Mas é claro que existem pessoas que falam que toda essa questão dos transplantes na China é, na verdade, uma propaganda contra o governo chinês e que isso não acontece de verdade, todas essas coisas, que isso virou uma lenda, uma propaganda, muito provavelmente norte-americana, para colocar ali o governo chinês como um grande monstro que está arrancando o órgão das pessoas. Mas aí, se esse último fato, né, da China seria verdade ou não, ainda assim não transforma com que todos os outros fatos de todos os outros transplantes ilegais que ocorrem no mundo menos piores. O transplante ilegal de órgãos, o comércio ilegal de órgãos, não é uma lenda urbana, por mais que pareça. É uma coisa muito real que acontece de verdade. Muitas pessoas, muitas vezes, são obrigadas, são coagidas a terem os seus órgãos removidos. E outras pessoas têm a sua pobreza e a sua situação de vulnerabilidade explorada para acabar participando desse mercado ilegal. E é um mercado ilegal que é extremamente injusto, porque pessoas têm a sua saúde explorada, possivelmente sem saber as consequências das escolhas que elas estão fazendo, ou às vezes sem nenhuma escolha, enquanto pessoas muito ricas se aproveitam disso. A melhor forma com que a gente tem de fazer com que isso se torne um problema cada vez menor é a gente se declarar como doador de órgãos, pra gente ter certeza que os nossos órgãos, depois que a gente morrer, vão servir a algum propósito, de ir pra alguma pessoa que tá ali esperando numa fila por um órgão, às vezes há anos. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo.